Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e vamos continuar, né? Cremos que Deus vai nos ajudar todos os dias, não só vindo na igreja, mas todos os dias, enquanto vida tiver, Deus possa nos ajudar a estar sempre meditando. Porque às vezes a gente pensa, é só na igreja? Não, não é só na igreja. Tem em casa, às vezes, esses dias mesmo, esse assunto que eu vou pregar hoje mesmo, é até uma continuação mesmo do culto que eu vou pregar no domingo, né? Mas, assim, madrugadazinha, aí parece que foi, a gente estava deitado. Eu falei com minha esposa, ó, me lembra de um título que eu vou colocar, que eu vou pregar, quer dizer, a revelação da grande águia, né? Isso foi madrugada, né? Aí não esqueci, não. Eu falei, eu vou pegar esse assunto que seria um assunto de a gente pregar horas, né? Mas aí eu prego uma parte, se Deus quiser no domingo a gente prega outra parte do mesmo assunto, porque são coisas. Eu estava até lembrando, pensando o seguinte: todo o tempo foi assim, todo o tempo teve uma mensagem, um período de uma mensagem para um grupo de pessoas. E hoje tem uma mensagem para nós que começou a tal tempo e termina em tal tempo. Então, existe uma mensagem que nós precisamos de entender e conhecer ela direitinho sobre esse juízo de Malaquias 4. Nós vamos falar sobre ele. E dentro desse período de juízo, há uma oportunidade para quem é salvo. Sabe? Há uma oportunidade dentro desse juízo para quem é salvo. Então, essas pessoas salvas vai ouvir. Não é para quem não é salvo, é para quem é salvo. Dentro desse juízo que está sendo pregado, como foi nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, por exemplo, a gente vai notar, agora vocês viram o terremoto, 2 terremotos que deu. Tudo isso aqui, já desde 63, já tem uma mensagem aqui que aprova isso. Que aquele terremoto que teve no Alasca, era como se estivesse abrindo para os demais ver, porque já era o juízo de Deus caindo. Então vai ter esse mais e mais, e vai só aumentar, cada dia mais, porque desde 63 aquilo já foi decretado por Deus. Eu posso até ler aqui, hoje tem se cumprido essa escritura. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: nos dias de Noé, Deus decretou o juízo. Pronto, decretou e disse: olha, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra, e os seus dias são 120 anos. Pronto, já estava decretado o juízo. Mas como não havia outra coisa a não ser um dilúvio, todo mundo teve que esperar o dilúvio. Porque aquele era realmente o verdadeiro juízo de Deus para aquela geração, naquele povo. Mas hoje não, Deus já decretou o juízo, e todas as coisas que estão acontecendo está dentro do juízo. Os terremotos estão dentro do juízo, o mar agitando está dentro do juízo, tudo já os acontecimentos dentro do período. Mas existem pessoas salvas que Deus segura para não acontecer a grande tribulação, exatamente pelos salvos, só por causa dos salvos. Lá Deus esperou 3 gerações nos dias de Noé por causa de 8 pessoas, senão ele tinha destruído naqueles dias. No dia que ele falou, ele ia destruir, porque ele já tinha arrependido, ele já tinha 2000 anos que estava aguentando aquele povo. Depois chegou uma hora e falou: olha, não tem jeito, agora vou acabar com tudo que tem. E não era só as pessoas, quem pecou foi os homens, as mulheres. Mas Deus estava tão irado que destruiu até os animais, por causa do pecado. Agora, pense bem, desde 63 que o juízo está caindo. Isso é Malaquias 4. Nós vamos ler, vocês vão notar que a primeira coisa que é anunciada é o juízo. Depois, para vós que temeis o meu nome. Quer dizer, tinha uma mensagem. Para aqueles que temem o nome dele, tinha uma mensagem dentro do juízo.
do período do juízo para aqueles que temem o nome de Deus. Está vendo? Então, nós precisamos de entender essas coisas, e nós estamos dentro desse período. O ministério, esse ministério, Deus deu oportunidade, você vê que lá era 3 gerações no dia de Noé. Nós estamos dentro das 3 gerações. Pense bem em 1906, que começou a era, se nós não estamos dentro das 3 gerações. Está vendo? Deus está esperando pelos seus, não está esperando pelo mundo mais, mas o mundo está destruindo. Sabe? Esses terremotos aí já para a destruição do mundo. Antes de a gente ler a Escritura, deixa eu ler, só para vocês verem aqui, ó, na mensagem hoje tem se cumprido essa Escritura, aqui, ó, não vou ler tudo, mas está aqui no 96, ele falando no passado, no ano passado, estando no mesmo lugar, sobre aquela pedra que ele jogou, aquela pedra, você lembra que Deus falou, joga uma pedra, e quando a pedra caiu, o Alasca quase que afundou. Mas foi Deus que pediu para ele jogar a pedra. Sabe? Então, vou ler só em parte aqui. Então eu e o irmão Wood estava subindo, eu falo Wood, eu não sei se é, porque esse é um nome em inglês, né? Deixa eu ler mais embaixo. Eu disse ao irmão, qual está conosco hoje? No dia seguinte, o Senhor desceu num torvelinho na presença de uns 15 irmãos que estavam ali e cortou a copa das árvores e todo ao redor da serra e até cortou as pedras do lado da serra e com três estrondos e disse, o juízo está em rumo à costa ocidental. Deus desceu e cortou as pedras, o juízo já ali, está vendo? Então aí ele disse assim, em 2 dias o Alasca por pouco se afundou sob a superfície e desde esse tempo tem havido tremores do juízo de Deus contra esta cortina espiritual. Desde então, e foi Deus que pediu para jogar aquela pedra, para decretar algo para o mundo. Está vendo? E não adianta, não tem nada que para esse juízo, sabe? É claro que nós estamos aqui, pela graça de Deus, porque existe uma mensagem que nós estamos crendo nela. Se não fosse, tudo já estaria exterminado. Mas Deus segura, como Ele segurou 100 anos para fazer uma arca, aquele mundo, daquela situação, Ele segurou por causa de 8 pessoas. Está vendo? E hoje é a mesma coisa, por causa de um. Ele não deixa o mundo acabar ao todo, por causa de um. Tá? Então, nós estamos exatamente numa hora que nós devíamos conhecer mais a respeito do juízo de Deus na terra. Tá? Do juízo, porque o juízo está na terra já, desde então. Vamos ler a Bíblia, então? Vamos ler no livro de Malaquias 4. E aqui tem um pedido que o irmão Zé Neves trouxe aqui para mim, Águida Neves. Ela está com uma gravidez, assim, com risco muito perigoso e tudo. Então, risco na gravidez, que está muito complicado. Nós vamos orar e pedir a Deus para ajudar ela, para que ela tenha essa criança, já está com 5 meses, sem nenhum problema. E Deus é capaz de fazer isso. Nós vamos orar, então. Então, vamos ler aqui no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Olha, só a leitura, a gente sabe, apenas o verso 1 e 2, Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Só até aqui. Vamos orar e lembrar desse pedido e dos irmãos que estão doentes também, né? Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo, Senhor. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, e aqueles que não podem vir, Senhor, muitos até ouvem através da internet, Senhor, e que o Senhor abençoe a cada família. Nós pedimos uma bênção para cada família, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse mundo, Senhor, vendo, Senhor, os terremotos que estão acontecendo, Senhor, milhares de pessoas morrendo, Senhor. Meu Deus, esse é o juízo que está caindo sobre a terra. Meu Deus, e isso não escolhe lugar, qualquer hora pode ser em qualquer lugar, Senhor. Mas nós escolhemos um lugar para adorar o Senhor, que é através de Jesus Cristo. Esse é o único lugar de segurança que nós temos, Pai. Ajuda-nós, Senhor Deus, a estar seguro em Tuas mãos. O Senhor tem enviado uma mensagem para nos ajudar. Meu Deus, ajuda a valorizar essa palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, estar livre, a nossa alma está livre de qualquer juízo, Pai. Meu Deus, ajuda os Teus filhos, Senhor, estão na face da terra, Pai. Meu Deus, aqui está esse pedido, Senhor, pela irmã Águida Neves, Senhor, que está com risco, Senhor, na gravidez. Meu Deus, ajuda ela, Senhor, não deixe que aquela criança corre risco e nem ela, Senhor. Que a graça do Senhor possa alcançar a vida dela e daquela criança, para que aquela criança possa nascer com saúde, Pai. Nós entregamos tanto a mãe quanto a criança em Tuas mãos, para que ela tenha essa oportunidade, Senhor, de ver uma criancinha em seus braços, com saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós pedimos por cada irmão que está doente, aonde estiver os Teus filhos doentes, Senhor, visita o lar de cada um, Pai. Meu Deus, e que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar na vida de cada um. Meu Deus, para que eles possam viver em paz. Meu Deus, e que o Senhor possa falar conosco também nessa noite, mais uma vez através da Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tinha até anotado aqui sobre no dilúvio, mas não precisamos nem de ler, porque você já sabe lá como foi que Deus fez. E Noé achou graça aos olhos de Deus. E por ele achar graça, a família dele achou graça também. Então, eles seguraram aquele juízo. Foi eles que seguraram aquele juízo. Porque só havia uma maneira de escapar daquele juízo, era uma arca. E mesmo assim, aquela arca estava sendo construída pelo próprio Deus. Mesmo que Noé cortasse as madeiras, mas tudo ali só segurava aquele juízo se Deus determinasse algo, que foi o betume. Aquele betume segurou, porque a madeira não aguentaria, mas aquele betume, que é o tipo do sangue de Jesus Cristo, parou e não deixou que eles morressem. Hoje é a mesma coisa, o sangue está na palavra, o sangue está nessa mensagem. E se nós cremos na mensagem do dia, o sangue é por nós. Sabe? Porque está escrito numa mensagem, a palavra sangrou lá na cruz do Calvário. Foi a palavra que sangrou. Então, nós estamos seguros pelo sangue. E ao mesmo tempo, é claro que é pela palavra, né? É claro que é pela palavra. Porque quem sangrou foi a palavra.
A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus é a palavra. Então, aquela palavra morreu no nosso lugar. Foi na cruz por nossa causa. Eu até anotei algo aqui, mas depois no domingo a gente fala sobre a noiva, né, no caso. Mas aqui nós encontramos, como eu estava falando com o irmão Silas ali, como nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos dentro desse período do juízo. Malaquias 4 é o cumprimento do ministério do Filho do Homem. Mesmo que a gente pense assim, mas não diz que começou em 1906? 1946 foi, porque ali era Deus dando oportunidade para o povo. Deus nunca deixou de dar oportunidade. Ele sempre deu oportunidade. Aquela arca que estava sendo construída, olha, se alguém arrependesse, Deus sabia que ninguém ia arrepender, mas se arrependesse, havia lugar para alguém entrar. Pois se tinha lugar para os animais entrar, você acha que não tinha lugar para outra pessoa entrar? Tinha, mas Deus sabia que ninguém ia arrepender. Mas ninguém, era só aqueles, sabe? Então, Deus dá oportunidade, como a mensagem, hoje é uma oportunidade que Deus deu para os pentecostais durante 40 anos. E foi de 1906 até que ele abrisse os selos. Em 62, ele declarou que estava terminado para eles. Olha, pense bem, declarou assim, está terminado. Quer dizer, daqui para frente vai entrar, existe um número para entrar, e o resto não vai entrar mais. E é exatamente o que a gente sabe. Cada semente produz conforme a sua espécie. Como era um só ministério e um só espírito, você sabe que o sol, quando ele sai, ou a chuva cai para justo. Está vendo? Quer dizer, a chuva, quando ela cai, ela faz o joio crescer e faz também o trigo crescer. Essa mensagem, por isso foi pregada em 65, 64, 65, os ungidos dos últimos dias. Ele diz, só existe um Espírito que unge os dois lados. Quer dizer, o Espírito Santo unge. A pessoa pode estar ungida com o Espírito, no Espírito, mas não na alma. Você já viu que a gente já leu mensagem aqui. Mas o eleito, ele começa da alma para fora. O Espírito de Deus desce na alma da pessoa, então ele não é só ungido, mas ele é protegido e mudado de natureza. Então a natureza do eleito é mudada porque Deus desce de lá, de dentro para fora. Já o não eleito, ele é ungido. Então, quantas pessoas estão pregando a palavra? Pegando a Bíblia e pregando. Desde os denominacionais até. Está pregando a palavra. Ungidos. Porque a Bíblia, como o diabo não tem Bíblia, não tem nada, então a Bíblia é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente vê que aqui em 2 Coríntios, que Satanás tem ministros. Como é que esses ministros estão pregando? A Bíblia. Os ministros de Satanás também estão pregando a Bíblia. Mas Deus também tem ministros que estão pregando a verdade também. E a verdade hoje, irmão, sempre a gente fala, tem gente às vezes lá fora até ignora isso. A mensagem hoje e a verdade hoje para a salvação da pessoa é a mensagem. E por que os demais não pregam a mensagem? E está pregando a Bíblia? Porque o diabo, ele é um aproveitador. Ele não quer que você conhece a real verdade do que está acontecendo. Ele não quer. Ele quer enganar com a própria Bíblia. Quer dizer, não prega a Bíblia, por que ele não mostra a verdadeira revelação que está aqui dentro? Porque ele sabe que a revelação é a nossa salvação. Então a mensagem ela tem que ser pregada na íntegra.
com revelação, principalmente esse acontecimento de 46 para cá, com conhecimento e saber o que significa isso. Já é Malaquias 4. Mas para vós que temeis o meu nome, em outras palavras, mas para aqueles que temem o nome, eu envio uma mensagem. A grande águia é Deus, não é William Branham. É claro que os profetas foram considerados como águia, mas a grande águia que desce é Deus, o próprio Deus. Aquele anjo forte trazendo salvação. Aquele anjo forte é Malaquias 4. Vocês notam aqui que, olha como é que está escrito aqui, ó. Deixa eu ler de novo, ó. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quer dizer, ele desce trazendo salvação. Mas juízo também, que o juízo foi pregado primeiro. Não deixará nem raiz e nem ramo. O juízo foi pregado primeiro nos dias de Noé. Deus chegou e falou com Noé: olha, eu não me arrependi de ter criado o homem sobre a terra, feito o homem, criado o homem sobre a terra. Foi a primeira coisa que ele pregou nos dias de Noé, foi o juízo. Mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Mas a primeira coisa foi o juízo. Aqui também a primeira coisa é o juízo. Vocês veem que Deus dá oportunidade, é claro. Os pentecostais tiveram uma oportunidade, não vou falar que eles tiveram uma oportunidade de 1906 até 46, porque aquela era uma maneira que Deus tinha para salvar os pentecostais. Mas Deus dá uma oportunidade para entrar, quando o juízo está para acontecer, Deus dá uma oportunidade e envia um homem, e Deus anda através daquele homem. Porque nós temos que entender que o ministério do Filho do Homem Jesus é uma repetição daquilo que aconteceu na Palestina. Por isso que nas mensagens está escrito assim: o mesmo Jesus que estava na Palestina está aqui conosco hoje. É o mesmo. Vocês estão vendo? É o mesmo, porque é uma repetição do ministério do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem lá? Hoje ele é o Filho do Homem. É uma repetição. E para repetir, tinha que ser através de um homem. Deus não pode fazer nada fora do homem, Deus só faz através do homem. Então, para repetir o ministério, há as duas primeiras partes, que é cura divina. Não foi a cura divina que Jesus começou o ministério depois que ele montou no jumentinho branco, no filho daquela jumenta? Foi dando início ao ministério. Primeira coisa, cura divina. Depois, profecia. Aqui foi a mesma coisa. 46 para cá, primeiro, cura divina. Era Jesus fazendo aquilo. Depois, profecia. Era Jesus fazendo aquilo. Depois vem a sua terceira etapa, que é a abertura do selo. É Jesus fazendo. Tudo é ele fazendo, mas ele tinha que ter uma pessoa, um homem, na frente para ele trabalhar, que sempre foi assim. Deus, como eu estava lendo uma mensagem, eu esqueci o nome da mensagem, falando, assim como Deus tem que ter alguém, o diabo também tem que ter alguém para trabalhar. Ele precisa de alguém para trabalhar. Deus também precisa de alguém para usar, para ele poder levar a cabo aquilo que ele tem que fazer. Então, o que nós temos que entender é isso aqui, ó. Como irmão Silas estava até me fazendo umas perguntas ali, e o que a gente tem que entender eu sempre estou pregando para os irmãos entender, porque nós temos que entender isso. Irmão, nós temos que entender como é que Deus, como ele disse, é como montar um quebra-cabeça. Vocês anotaram como eu já preguei muito aqui sobre os selos? Capítulo 6, 6 selos. 7, capítulo 7, nenhum selo. Capítulo 8, o oitavo, o sétimo selo. Vocês notaram como é que Deus faz a coisa? Por que 6 selos num capítulo e o capítulo 7 nenhum, para ele revelar o último no capítulo 8?
Por isso que o profeta diz, nós temos que seguir a matemática de Deus, não a nossa. Nós temos que seguir a matemática de Deus, porque não é uma contagem como nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Você vai notar aqui, se eu tiver tempo para mostrar, que é assim, é 1, 2, 3 e 5. 4 não é contado primeiro. É bem desse jeito que está em São Mateus, e é bem desse jeito que o 7º selo acontece. Vocês anotaram que aqui, está aqui no 6º selo, mostrando isso. Quando William Branham, porque em São Mateus está exatamente do jeito que Deus cumpre, 1º, 2º e 3º selo. 4º selo não está na ordem, porque no lugar do 4º selo é o 5º. Está lá em São Mateus. Mas por que é o 5º? Porque não acontece primeiro o 4º selo, acontece o 5º selo primeiro. E o 5º selo aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para Deus entrar com o seu ministério. Você está vendo? Então, o 5º selo aconteceu, era a Segunda Guerra Mundial, para fazer aquilo que está escrito em São Mateus também, e aprender depois a parábola da figueira. E a parábola da figueira era o 7º selo. Mas só que nós tínhamos que entender pela ida dos judeus à Palestina. Mas para eles ir, tinha que acontecer a Segunda Guerra Mundial. Aqui está na festa das trombetas, que a Segunda Guerra Mundial aconteceu em Apocalipse 8, verso 7. E o que é Apocalipse 8? Não é no 7º selo? Você está vendo? Então, quando foi aberto o 7º selo, foi para levar Israel para a Palestina. Você viu como que é a coisa? Como que Deus faz as coisas? Do jeito que Ele escreveu, Ele cumpre. Em São Mateus, você vai acompanhando, 1º, 2º, 3º selo, quando chega no 4º, que seria o verso 9, entra o 5º selo, que é os judeus indo para a Palestina. E por que não estava o 4º? Por causa da ordem de Deus. Porque aconteceu primeiro foi o 5º selo. E quando aconteceu o 5º selo, Deus, não foi em 46 a guerra não aconteceu para eles voltarem em 48? Não foi os judeus? Pois é. Então, quando os judeus retornam para lá, o anjo aparece para o mensageiro para revelar o 4º. Está vendo? Não existe 4 poderes? 4 poderes que existem, não é isso? O leão, o boi, o homem e uma águia. Aí você nota que os 3 é o tipo daquele que mama. Mas o 4º é uma águia que come carne fresca. Ela não é o tipo da terra. A águia come carne fresca. Mas os outros animais é mamífero. Leão, o homem, o leão, o boi e o homem. Mas quando chega a águia, é algo que come carne fresca. É algo que vem de cima. E voa alto. Como estou falando aqui, deixa eu ler aqui. Eu estou fazendo desse jeito, porque no domingo talvez a gente entre no assunto aqui. Então, olha aqui, ó. A 4ª besta, está aqui, o 5º selo, 186. Olha aqui, a 4ª besta, que é no sentido que para cumprir o 4º selo. Que era, Deus envia uma águia. Porque o 5º selo, você nota que não existe mais animais aqui, ó. Só existe no 1º, 2º, 3º e 4º. Que é o leão, o boi, o homem e uma águia. 4 selos. Mas no 5º já não existe nenhum animal para anunciar. Porque aquilo já era uma guerra travada para fazer com que Israel voltasse para lá. Mas o poder de Deus
já era sendo trabalhado através de uma segunda guerra mundial que tinha que levar. Como Israel precisa de profeta, é lá, então daqui para lá, a guerra, as trombetas tocaram e fez com que Israel voltasse para lá para encontrar com os profetas lá. Aqui o profeta é para os gentios. Então aqui, olha para você ver. Agora a quarta besta que foi enviada para combater o anticristo, nessa última besta, vocês estão preparados? A congregação diz amém. A última besta que foi enviada, ou o último poder para combater o anticristo, o que estava contra os ensinamentos de Deus? Você está vendo, todo mundo não está contra essa mensagem? Mas existe um poder maior. É Deus na terra. Agora, Deus está livrando os seus. Nenhum filho de Deus vai ser atingido na alma, porque Deus está aqui para nos livrar através da própria palavra revelada. Deus não livra ninguém fora da palavra, não. Deus só nos livra através da palavra. O sangue está na palavra. Tá? Então, diz aqui. Que estava contra os ensinamentos de Deus, o anticristo. Então, foi uma águia que Deus enviou, né? Veio, a quarta besta vivente foi uma águia. Agora, vocês simplesmente estudam as eras, estudam as escrituras, é a águia. E na Bíblia, a última era foi a era da águia. E Deus compara a águia com seus profetas. Está vendo? Então, a última nesse sentido. A quarta era que é para nós. Porque eu já mostrei isso aqui, como está escrito no próprio quinto selo. A primeira, segunda, terceira era, aconteceu no primeiro selo. A quarta era, foi no segundo selo, foi a era das trevas. No terceiro selo foi a era de Lutero e João Wesley. A sétima era acontece no quarto selo. E o quarto selo, e até o próprio mensageiro, depois eu vou dar os parágrafos, vocês pegam a mensagem, se quiser ler até hoje de noite, lê que vocês vão encontrar no sexto selo. Por que o profeta não encontrou? Porque ele já tinha lido a Escritura, já tinha lido Apocalipse e tudo, e depois, quando ele foi comparar selo por selo, aí ele falou, mas ontem eu li isso aqui, por que hoje eu não encontro? Não encontrou o quarto selo de jeito nenhum, mas é claro que está escrito aqui, ó, o selo foi revelado em um ser vivente, e ele era esse ser. Deus tinha um ser vivente para revelar o selo. Porque Deus, a matemática de Deus não é a nossa. Sabe? Deixa eu ler aqui. Praticamente eu comecei, foi no meio, sabe? Mas só para o que eu quero que os irmãos entendam, algo aqui, ó. Também aqui, no sétimo selo. Deixa eu ler aqui, ó. Eu sei que fica difícil um pouquinho, mas é porque eu vou continuar pregando no domingo, né? 75 aqui, ó, escute bem aqui, que vocês vão entender aqui. O sétimo selo 52 diz assim, que é primeiro, ó, vê aqui, ó. 52, o Senhor nos deixou tomar a Escritura, a Santa Escritura, o que Jesus disse que aconteceria e que modo poderíamos ter encontrado aquilo? E aqui vem e revela e traz isso perfeitamente. Seu sermão ali, respondendo aquilo, sermão da montanha, quer dizer, lá em São Mateus 24, né? Vem e revela e traz isso perfeitamente. Seu sermão ali, respondendo aquilo, traz exatamente ao ponto 6 selos. 6 selos. Lá na Bíblia, 6 selos. Então, o sétimo não está na contagem, né? Porque não podia, porque tinha que saltar um capítulo, e aquele capítulo 7 tem a ver com os judeus, né? Então, diz aqui, mas ele omitiu o sétimo. Veio, então, quando os selos foram abertos, Deus, observe aqui, ele omitiu a revelação até mesmo de qualquer símbolo do sétimo. Veio? É um segredo perfeito com Deus. Observe agora, vamos ler a Bíblia.
no sétimo, isso é encontrado no capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Está vendo? Porque é um segredo. E o sétimo selo estava no céu. Você sabe que o sétimo selo é a revelação dos 7 trovões. Mas quando ele é revelado, ele não é revelado no céu, é na terra. Há um silêncio no céu, mas a atividade estava na terra. E a atividade eram as mensagens sendo reveladas. Olha o segredo, como que é. Quer dizer, no céu, João não pôde escrever, porque ele estava no céu. Você lembra que ele estava no céu quando ele ouviu os 7 trovões? E está escrito assim, e ele ouviu do céu a voz dos 7 trovões. Por que ele ouviu do céu? Porque era o 7º anjo que podia revelar. Ele estava ouvindo do céu. E nós estamos ouvindo na terra a mesma mensagem. Olha como Deus é tão bom para nós. Nós estamos ouvindo a mesma mensagem que João não pôde escrever. Viu? E aqui, eu seguro, você segura a mesma mensagem que João não podia escrever. E graças a Deus, Deus desceu do céu e revela a nós aqui na terra. Agora vamos aqui. Eu li, agora, escute bem aqui agora. Agora o 75. Está escrito aqui, ó. Agora, e observarmos esse intervalo agora entre o capítulo 6 e o 7. Agora, o 7º capítulo de Apocalipse aqui revela um acontecimento. Não está aqui por acaso, não foi colocado aqui por acaso. Veio, ele está aqui para um propósito, e é uma revelação que revela alguma coisa. Observe quão misterioso e quão exata a matemática ele se encaixa na Escritura. Veio exatamente o capítulo 7. Porque o capítulo 7 está revelando exatamente a Segunda Guerra Mundial. Quando aparece um anjo e 4 anjos para destruir a terra. Os 4 anjos era Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. E ali, no Apocalipse 7, esses anjos aparecem, mas aparece um anjo da banda do sol nascente. Esse é Deus. É claro que ele não ia evitar a guerra. Ele não ia evitar, porque aquela guerra era para fazer com que eles voltassem. Mas aquele anjo estava atento a tudo, para a terra não ser destruída. Deixa eu ler para vocês verem como nós estamos lendo aqui. Que eu ainda quero ler uma parte aqui. Olha aqui, capítulo 7. Ok. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos. Esses 4, já citei o nome deles aqui. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. O anjo aparece da banda do sol nascente. Vocês podem fazer em parte, mas vocês não podem destruir a terra. Porque na Terceira Guerra Mundial, a terra vai ser destruída, mas ela não poderia ser destruída na Segunda Guerra, porque aquilo era algo que estava fazendo com que Israel voltasse para a Palestina. Veja como Deus sabe trabalhar. Então vamos mais aqui, agora no 76. Você crê na matemática de Deus? A congregação diz amém.
se você não crê, com certeza você está perdido. Na matemática de Deus, né? Com certeza você se perderá na palavra. Se você começa a colocar um 4 ou um 6 ou algo além de apenas as palavras, matemáticas, seguindo em ordem, com certeza você terá o seu quadro de uma vaca comendo capim em cima de uma árvore. Está vendo? Tenta contar de 1 até 6 para você ver. Não tem jeito, porque Deus não contou assim. Deus contou foi 3 primeiro, lá em São Mateus 3, e depois 5. Para depois, porque na matemática de Deus, ou nos acontecimentos de Deus, era assim. Quer dizer, havia 3 eras primeiro, que era o 3 selos, primeiro, segundo e terceiro, e depois, antes que o quarto entrasse, o 5º selo tinha que acontecer primeiro. A Segunda Guerra entra e faz aquele acontecimento. E olha São Mateus, você vê se não é exatamente o que está no 5º selo. Ó, São Mateus 24, verso 9, que é o 5º selo realmente. Olha aqui, ó, olha, só para os irmãos verem. É por isso que eu sempre quis ter assim, um lugar com várias horas para a gente sentar, porque a hora que você não entender, você pergunta. Porque no culto assim não dá para fazer isso, né? Veja o verso 9 aqui de São Mateus, que é o 5º selo. Porque no verso 8 era o terceiro, mas aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, quer dizer, e sereis odiados de todos os gentios por causa do meu nome. Quem foi odiado não foram os judeus? Pois é, está vendo aqui? Ó? Esse aqui era o 4º selo. Aí entra o 5º, porque Deus sabe como trabalhar. Ele sabia que o 5º selo acontecia primeiro, e depois teria que vir o 4º para revelar o acontecimento. Tudo na ordem, tudo na ordem. Se eu pegar aqui, ó, a festa das trombetas, está na ordem. Na ordem aqui, ó, olha aqui, ó, eu vou ler aqui, só para vocês verem uma coisa aqui. 144 da festa das trombetas. Falando de Apocalipse 8, verso 7, que é a Segunda Guerra Mundial. E o Apocalipse 8 é o quê? Não é o 7º selo? Então, o que abre o 7º selo é a Segunda Guerra, levando Israel para a Palestina, que Jesus falou em São Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. E a figueira é Israel. Então, aprende a figueira que você sabe o que é a abertura do 7º selo. Quando Israel retorna, então, o 7º selo está sendo aberto para nós. Aí o anjo desce. E aquilo já era o 7º selo, já em ação. De 46, aquele anjo que estava andando, não era o William Brana, aquele anjo estava andando em 2 pés. O William Brana era o porta-voz dele, dando oportunidade até 62, e aquele anjo, através do porta-voz, diz: está terminado para vocês. Em 63, ele vem e aparece na nuvem, para provar que essa nuvem é juiz, como foi para Israel. Então vamos aqui. Agora, este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Observe Apocalipse 8, verso 7. Se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo. Não foi isso que Hitler fez? Pois é. Agora vamos aqui no 150. Mas todas as trombetas soou sobre o 6º selo, sobre a perseguição dos judeus. Observe Apocalipse 8, começando com o verso 7. Tudo foi o chamado de Israel
para fora no natural lá no Egito, né? Agora isto é o chamado de Israel para fora no sentido espiritual. Ele os estava aprontando para vir à festa da expiação. Você sabe o que é a festa da expiação? Reconhecer Jesus que eles mataram. Eles estavam sendo chamados para lá, para a Palestina, para reconhecer a mensagem deles, que eles têm matado o Messias e que eles vão chorar à parte, pensando que eles não têm oportunidade mais. Mas Moisés e Elias vai trazer uma mensagem, provar assim, ó, vocês mataram ele, mas para salvar os gentios. Você viu como que a mensagem está clara aqui? Está clara. E eles foram para lá, Deus foi que levou. E nós temos que estar de olho nisso. Quando que aconteceu isso, gente? Olha, desde 46 que eles retornaram para lá. Mas vamos aqui, deixa eu continuar aqui uma coisa, só para os irmãos verem, que eu anotei. Aí vocês vão entender mais a respeito. Aqui, ó, Festa das Trombetas, 150. Agora, 152, escute bem, até o momento de Hitler fazer o que ele fez. Agora, observe, uma trombeta soava, e isso era para reuni-los. Agora a primeira trombeta soou, houve saraiva, sangue, fogo borrifado sobre a terra, exatamente como foi lá no Egito, preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. E o dia da expiação é quando eles recebem os dois profetas, que aí eles já recebem Cristo crucificado. Não é que Cristo vai aparecer com as mãos furadas para ele, não. É porque eles vão pregar e mostrar aquela escritura que eu falei de Moisés e Elias sendo testemunha e Jesus conversando com eles. Fala assim, ó, aqui, tá vendo? Está aí, ó. A ele ouvi, e vocês não ouviram. E aí eles vão entender que eles mataram o Messias. Então diz aqui, eles estão vendo, eles rejeitaram a verdadeira expiação, lá quando ele veio. E estes anos têm sido prolongados até agora, quer dizer, dando oportunidade para nós, né? Tem sido o ano de Pentecostes, desde Pentecostes para cá, estão vendo? E agora, ao soar para os judeus, vem em seguida. Isso tem sido chamado da igreja para fora. Observe atentamente agora, o qual posteriormente ele os levou para a terra da promessa. E o que ele fará a mesma coisa no que, em símbolo, ele leva a igreja para a terra da promessa. Quer dizer, ele leva para as bodas, para ele voltar a tratar com os judeus. Ele leva para as bodas, no caso. Então, deixa eu continuar aqui. Aqui, ó. Recordem, todas as trombetas soou sobre o sexto selo, somente então que isso soou. Porque às vezes vocês têm que entender, irmãos, eu já preguei isso, 4 selos é para os gentios, 2 é para os judeus. Quando fala Israel voltando, tem nada a ver com o selo nosso. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto é dos gentios. O quinto e o sexto é dos judeus. Então, quando está falando aqui, esses selos é para eles. É abertura para eles, não é para nós. A abertura para nós é no quarto selo. É a revelação do anjo forte aqui. Que é a águia no sentido, né? Então, agora escute bem, 155. Agora observe. Agora exatamente a continuidade da escritura. É exatamente a mesma, sob a sétima trombeta, que é para Israel, mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Você sabe que nós estamos na abertura do sétimo selo?
A abertura do sétimo selo. Jesus era um homem ali na Palestina e ele era a revelação do sétimo dia. A revelação do sétimo selo é revelada em um homem. O sétimo selo é a revelação de Jesus na terra, mas é revelada em um homem, assim como foi lá. Jesus era a revelação daquele sétimo dia. Eles não entenderam aquilo. Você não pode fazer isso. Ele falou, mas eu sou o Senhor desse dia. Eu sou essa revelação. E eles não entenderam. Porque o dia de sábado estava sendo revelado em um ser. E ele disse, só eu posso trabalhar esse dia. E ele cumpriu o dia e eles não ficaram sabendo nada. Porque eles não criam. Hoje é a mesma coisa. A revelação, se eu pegar aqui no 164, está aqui. Ó. O sétimo anjo está revelando o sétimo selo. O sétimo anjo está revelando o sétimo selo. Quem é o sétimo selo? O anjo forte. É Deus. Vocês estão entendendo? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Está vendo? O sétimo anjo revela o sétimo selo. Jesus na terra estava revelando o dia sétimo. Porque os homens podiam trabalhar 6 dias. Ele mesmo falou, mas eles insistiam com Jesus, não, mas foi dado a nós para trabalhar 6 dias. Ele falou, para vocês, mas os 6 eu já trabalhei, né, lá na eternidade. Eu já trabalhei, eu criei o mundo com 6 dias. Só está faltando o sétimo para mim. E aí ele veio cumprir o sétimo e eles enganaram. Agora estava faltando o sétimo para ser revelado. E é isso que eu sempre quero que vocês entendam. Se nós não entender essa revelação, nós vamos ficar aqui. Você pode entender até os 6 selos para lá, mas se você não entender essa revelação dentro desse período, e é por isso que muita gente vai ficar e vai ser poucos vão subir. E quem revela isso, só Deus pode revelar. Não é apenas eu pregar, não. Deus revela essas coisas. Lá, é como o profeta diz, ó, aquele poço de Betesda ali, tinha criança, tinha tudo, tinha 2.000 pessoas mais ou menos ali. Só tinha um homem que tinha revelação. Em 2.000. E ele passou no meio de tanta gente doente e foi encontrar um que tinha revelação. Aquele um tinha coragem e ele sabia que não podia. Aquele um também sabia que não podia no sábado carregar a cama, mas ele sabia que aquele que estava mandando era poderoso e que podia fazer aquilo. Só ele podia. Porque ele, olha, primeiro ele disse, olha, eu não consigo chegar, outro chega primeiro que eu. Ele falou, mas você quer ser curado? Quero. Então pega a sua cama e anda. Em outras palavras, faz o que os outros não têm coragem de fazer. Pega a sua cama, porque ninguém podia. Porque ele foi questionado lá na frente. Você não sabe que hoje é sábado e não pode carregar a cama, mas quem me curou falou que eu posso. É isso. Então essa é a revelação hoje. Se você não tiver esse conhecimento, por certo se perderá na palavra de Deus. Então vamos mais aqui. Nós descobrimos, mesmo que o sétimo selo foi para a igreja, nós descobrimos sobre o sétimo selo que quando essas almas que estavam sob o altar, qual é as almas que estavam sob o altar? Não eram os judeus? Pois é. Eles foram para lá porque o sétimo selo já estava aqui. Você viu? É o mesmo anjo que revelou a nós, era o mesmo anjo que estava levando eles. E para nós ele já era o sétimo selo. Olha aqui, escute bem para vocês verem. Sob o sétimo selo, que quando essas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, a eles foram dadas vestes, não que eles as tinham ganhado, porque eles estavam na dispensação, quando Deus com graça ainda estava lidando com os gentios e não com os judeus. Mas como Deus aí já estava lidando com a noiva, eles receberam veste branca.
Porque Deus já estava aqui trabalhando com a sua noiva. Eles receberam. Não com o judeu. Israel é salvo como uma nação. Está vendo? Como uma nação. Deus lida com Israel como uma nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram, sob isto, olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isso para alguns dos reis sem nascido, quer dizer, os reis sem chegado, ele podia pregar aquilo, mas ele está falando, olha como que Hitler fez isso, aqueles 4 anjos. Mas aonde estão os 4 anjos? Em Apocalipse 11, em Apocalipse 7, porque ali, aquela parte ali, não tem nada a ver com a noiva. A noiva está recebendo a revelação. Aquele grupo ali, se vocês olhar, é os judeus e a virgenécia. Em Apocalipse, lá no verso 15 em diante, é a virgenécia. E a virgem prudente está ouvindo e recebendo a revelação. No 8. Porque ela já está recebendo, e o anjo forte, que é o 7º selo, está aqui. Deixa eu pegar onde eu falei aqui. Deixa eu pegar aqui a festa das trombetas. Deixa eu ver onde eu pus aqui. Aqui, está aqui. Deixa o 160 60 ou 200. Aqui só para vocês verem aqui. Aqui, ó. Eu já li várias vezes, mas se eu ler aqui de novo, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. 264. Olhe, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora. Ele sempre falava, preste atenção. Não percam isto. Quão tremendo da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Não é eu que estou falando, não, é Deus que está falando. Isso aqui não é o William Branham, não é Deus nos avisando. Que o 7º anjo era mensageiro dele, do 7º selo, está vendo? Do 7º, aqui, ó. Da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo, em Apocalipse 10, era o 7º selo. Olha para onde ele já passou. Do 8 já passou para 10, porque o anjo aparece para nós no 10. Tanto um quanto o outro. O anjo forte é em 10, o anjo terreno é em 10, 7. Olha o quebra-cabeça. Do 8 já passa para o 10. Está vendo? Não é na contagem como nós contamos. Sabe? E esse anjo aqui, esse anjo que nos leva até Apocalipse 10, ele está em Apocalipse 3. Não é no 3 ali? E é o anjo da igreja que está em Laodiceia e escreve. Aquele anjo que está falando, escreve. Isso diz o amém. Agora, esse amém aqui não é o anjo terreno, não. Esse amém aqui é o anjo forte. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, ele enviou esse anjo aqui para o amém falar conosco. Amém significa final. Então, o amém está aqui. Aquele Deus que criou os céus e a terra e que trouxe toda a palavra aqui, ele completa o amém com a mensagem. Aqui amém significa final. E essa mensagem é o final. Para os eleitos ter o entendimento para sair daqui. Por isso que quanto mais você entra na revelação, mais você tem fé, não que você vai melhorando, mas você vai tendo mais revelação e Deus vai te levando, como era nos dias de Noé. O que fez a arca subir? Quanto mais chovia, mais a arca subia. Quanto mais revelação você tem, mais você sobe. Não é o corpo de fora, não. João não subiu nesse, não.
João subiu no Espírito, em Apocalipse 4. É no Espírito que você sobe. E o Espírito que você sobe não é o que você nasceu com ele, não. É o Espírito que Deus mudou o seu. É o Espírito Santo que está em você. É que faz você subir mais na revelação. E cada dia mais. Daqui um pouquinho você encontra com ele lá nas nuvens. Não de fora, tá? Estou falando da alma. A alma é a natureza do Espírito. Antes de encontrar a palavra, você nota que antes de encontrar, Efésios capítulo 2, antes era por natureza filhos da ira. Mas depois que você encontrou ele sendo a palavra, agora sua natureza já não é aquela. Agora você já tem a natureza do seu pai. Amém. Não o pai terreno, mas o pai celestial. E a natureza de Deus é sempre mostrar a verdade. Olha ele como filho aqui, o que ele falava. Eu não faço nada até que vejo meu pai fazer. Então o eleito aqui é a mesma coisa. Enquanto o pai não revela, nós não fazemos nada. Mas quando o pai revela, nós aceitamos a revelação do nosso pai. E nosso pai é o pai celestial, né? Mas eu passei assim, passando mais ou menos. Deixa eu ler só um pouquinho aqui, faltando uns minutinhos ali. Eu quero ler, só começar aqui, só para os irmãos verem, depois vocês vão ler, a partir do 155, da mensagem, o sexto selo, dessa colorida aqui, é o 155, a partir daqui. Vocês vão ver aqui o profeta comparando os selos. Ele já tinha pregado os selos todos, mas ele não tinha notado. E como ele veio comparando, porque os selos, tanto em Apocalipse quanto em São Mateus, ele vai assim, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, e lá no Apocalipse é a mesma coisa, e vai. Mas só que quando chegou na hora da revelação, ele, mas eu não li o quarto selo? E eu já tinha pregado o quarto, já tinha pregado o quinto, já tinha pregado o sexto. Mas ele veio comparando, que aquilo era Deus querendo que eu e você entendesse. É verdade. Mas aqui, só um pouquinho, ele disse aqui, 155. Agora, vamos voltar agora ao primeiro selo, dos selos deste livro, e comparar este primeiro selo com essa primeira pergunta. E comparar a cada pergunta exatamente e ver se não está perfeitamente ligada, tal como fizemos com as eras da igreja e tudo mais. Exatamente o mesmo. Então, aí eu vou, 157. Agora, observe o primeiro selo, Apocalipse 6, verso 1 e 2. Agora, vamos ler de 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, olhei e ouvi o primeiro, um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver. E olhei, eis um cavalo branco. Aí depois ele disse, só estou lendo em parte, para depois domingo a gente vai ler. Quem descobrimos ser esse sujeito? A congregação diz, o anticristo. São Mateus 24, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você está vendo ele comparando São Mateus, primeiro selo de São Mateus, com Apocalipse no primeiro selo? Agora vamos. Veio o anticristo, aí está o selo, veio, e aqui ele falou, e aqui ele abre o selo, e aqui estava ele, simplesmente perfeito. Agora o segundo selo, São Mateus 24, 6, Apocalipse 6, 3 e 4. Agora observe, Mateus 24, 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Correto? Vamos tomar o segundo selo, Apocalipse 6 e 3. Aí ele diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Perfeitamente, exatamente. Como eu gosto de fazer a Escritura responder a si mesma. Você não gosta? Amém. A congregação diz amém.
O Espírito Santo escreveu toda ela. E Ele é capaz de revelá-la. Agora vamos observar o terceiro selo. Agora essa é a fome. Agora Mateus 24, 7 e 8. Vamos pegar em Mateus. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas as coisas são princípio de dores. Vejam, isto está se aproximando agora. Agora, em Apocalipse 6, agora vamos abrir o terceiro selo, encontrado em Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Fome, veja, exatamente o mesmo selo, a mesma coisa que Jesus diz, correto? O quarto selo, olha aqui agora, olha aqui. O quarto selo, pestilência, morte. Observe, Mateus, leiamos o verso 8, 7 e 8, eu creio, o quarto selo que tenho aqui. Certo? Agora, o que eu li aqui atrás? Será que eu li algo errado? Sim, eu tinha isso marcado. Aqui estamos agora. Agora, seguiremos, agora sigamos, correto? Agora, vamos começar no verso 7 e 8, outra vez. Está vendo? Porque se levantará nação contra nação, ele não encontrou. Você viu? Exatamente porque ele já tinha revelado. Ele era o ser vivente que tinha revelado o ser. Não estava aqui na ordem. Não estava na ordem, porque o selo que vinha na ordem era o quinto selo. E aqui ele não ia encontrar de jeito nenhum. Por quê? Agora eu e você que tem que entender. Ele era o ser vivente que estava revelando o selo. Ele estava revelando Deus na terra. E eu tenho que conhecer esse Deus através desse homem. Esse homem revelou Deus na terra. Amém? Amém. Deus abençoa. Nós vamos terminar. Deus abençoe a todos. Eu creio que deu para os irmãos entenderem alguma parte, né? A irmã Janaína pede oração por sua família. O irmão Marcelo pede para avisar sobre o culto de domingo de manhã, que o pastor vai pregar aqui. Então, eu quero que os irmãos venham, tá? O pastor Eliazar vai pregar de manhã, começar às 9 horas aqui. Então, quem puder vir, vem, tá? Tá bom? Então, vai ter culto de tarde também, tá? Mas estou falando de manhã, que é de 15 em 15 dias. Então, vamos nos colocar em pé. E vamos pedir a Deus, Senhor, se o rapto acontecer essa noite, eu quero ir, eu quero estar lá. Porque, graças a Deus, a revelação está chegando cada dia mais para nós. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Senhor, meu Deus, pelo Senhor ter falado conosco, Senhor, pelo Senhor ter aberto os nossos olhos para ver, Senhor, além da cortina do tempo, Pai. Meu Deus, porque essa mensagem, ela estava além, ela estava no céu, ela desceu aqui para a terra. E o Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio de sentir a Tua presença e saber que o Senhor está aqui na terra. Meu Deus, nos levando a cada dia mais alto na revelação da Tua palavra. Ajuda nós, Senhor, que possamos sair daqui abençoados, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda os irmãos doentes, Senhor. Ajuda as famílias. Ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos os seus filhos, aonde quer que eles estiverem, Senhor. Que o Senhor estenda a mão de misericórdia sobre eles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós não estamos pedindo por aqueles negligentes, porque tem tanta gente negligente que a gente nem pede por eles, Senhor. Nós estamos pedindo por aqueles que realmente não dá conta de vir, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe a todos.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.